E a empresa fez uma aquisição na época, que era uma empresa de last mile, que era super inovador na época, mas a gente não tinha capacidade gerencial para tocar uma operação grande e tal. E a empresa começou a se endividar. Até o momento que começou a colocar em risco. Eu já estava com o meu cunhado, me dava muito bem com o meu cunhado, a gente se complementava bastante. E aí a gente começou a sentir que, putz, a empresa estava se descapitalizando, a gente tinha... a gente sempre foi muito correto, né? A gente sempre primou pela honestidade, transparência, bons pagadores, né? Naquela época, para você fazer um embarque, ainda assim, para o Brasil, você precisava pagar as transportadoras aéreas e marítimas lá fora. A gente recebia os fretes dos importadores e tinha que pagar o nosso agente no exterior que financiou a operação. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Sempre bom aprender de todos os que nos acompanham, né? E o Ricardo tem uma história bastante interessante. Ele está no IPO desde 2000. Ele é uma pessoa de logística, né? Então fez a carreira dele em logística, começou como diretor na comissaria de despachos chamada Itápolis, em 1985. Criou a própria empresa, a Itatrans Logística Internacional, que ele esteve à frente de 94 a 2009. E em 2009 vendeu a Itatrans para a Agility Logistics, uma empresa de Kuwait, onde ele ficou 12 anos como CEO aqui do Brasil. Em 2021 a Agility foi vendida e desde 2022 ele é vice-presidente para a América Latina da Geodis Logistics, uma empresa francesa. Então, uma pessoa que conhece muito de logística e já trabalhou com logísticas com origem brasileira, origem árabe, origem francesa, bastante diversidade aí. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, uma honra estar aqui, como eu falei, e espero poder passar aí alguma coisa que eu aprendi durante esses 40 anos aí de carreira. Legal. Fantástico, com certeza, né? Começa aqui um pouquinho, a gente estava falando do sírio, do libanês, do português, né? Ricardo, fala um pouquinho aí das suas origens e como você desempenhou essa carreira de empreendedorismo na logística lá nos velhos tempos aqui do Brasil, né? Então, isso é bem interessante, porque eu nunca imaginei trabalhar nessa área, né? O primeiro fato muito marcante que aconteceu na minha vida foi a morte do meu pai. Eu perdi meu pai aos 14 anos e a presença de um pai é fundamental. A falta, para mim, foi fundamental também, porque foi muito importante, porque se vira nos 30, né? Quer dizer, com 14 anos, sem pai. Assume certas responsabilidades. Eu amadureci muito rápido, né? As coisas passaram a acontecer muito rápido na minha vida. Eu tinha um irmão da minha avó que era engenheiro civil, achava o cara o máximo. Falei, vou ser engenheiro civil. Se eu vou ser engenheiro civil, não tenho pai, não quero dar despesa da faculdade para minha mãe. Eu tenho que entrar na Poli, que é de graça, e não ter essa despesa. Estudei que nem um condenado, entrei na Poli, aos 17 anos. E aí, enfim, comecei a estudar engenharia civil, etc, etc. Comecei a estagiar na Gomes de Almeida Fernandes, né? Na época era uma das melhores construtoras do Brasil. Foi uma super escola para mim, mas eu percebi que engenharia civil não era bem o que eu queria. Não era bem aquele negócio que eu achei que era tão legal, né? Então eu falei, puxa, acho que não é bem para mim esse troço. Quando eu descobri isso, eu saí da faculdade e já fui fazer uma pós-graduação na GV para começar a tentar direcionar minha carreira nessa área de logística. E como eu falei, as coisas aconteceram muito rápido para mim, né? Aos 20 anos eu conheci a Marina, minha mulher, foi uma paixão arrebatadora, e eu sabia que ela era a mulher da minha vida. Bom, se ela é a mulher da minha vida, eu vou casar, né? Então, aos 22 anos eu casei, né? Aos 24 tive o primeiro filho, aos 28 já tinha 3 filhos. Então é tudo assim, se é aquilo, vamos, mergulha de cabeça e faz. A minha vida é muito... esse exemplo, né? E aí eu estava procurando alguma coisa para, enfim, sair da engenharia, né? Não era bem o que eu queria.
E o meu sogro tinha uma comissária de despachos, me convidou para ir trabalhar lá na área financeira. Vem para cá, pô, você está procurando e tal. Fui, adorava ele, para mim, ele foi o meu segundo pai, né? Eu achava, ele era um cara muito inteligente, muito honesto, muito trabalhador. Foi meu primeiro grande ídolo ali, vamos dizer assim, né? E trabalhei com ele muitos anos, me dava super bem com ele. Na área financeira, depois tive a oportunidade de ver transportadora rodoviária, a área internacional era embrionária ainda naquela época, porque nos anos 80 tudo era muito difícil, o Brasil era fechado para o comércio internacional, então era uma guerra, né, para você conseguir fazer um supply chain para uma empresa, né? Então aprendi bastante, aprendi muito. Empreendedorismo nos anos 80. Aí um belo dia, liga um advogado para nós, era um advogado que sempre ligava para nós para tirar dúvidas aduaneiras. Eu tenho esse problema aqui, como que eu soluciono? Tal. E a gente sempre ajudou, enfim. Eu sempre atendi o cara da melhor maneira possível. E esse dia ele me ligou, não para perguntar nada, né? Ele falou, olha, Ricardo, eu estou aqui com uma empresa americana, chama Emery, você conhece? Eu falei, bom, conheço, pô. É uma das maiores empresas de transporte aéreo de carga dos Estados Unidos, tinha 80 aviões cargueiros. Claro que eu conheço. Então, eles estão procurando um agente aqui no Brasil, você não quer atender eles? Eu falei, olha, se eu atender uma empresa desse tamanho, os meus agentes no mundo inteiro vão ficar com medo, vão fugir, porque, sabe, os caras têm no mundo inteiro, é muito grande, né? Mas fala com eles. Eu, em consideração ao advogado, eu falei com eles. Eles vieram no escritório, eu atendi, era um chileno que cuidava da América do Sul, eram 2 chilenos, um financeiro, o outro que cuidava da América do Sul, e um americano que cuidava das Américas. E o cara falou, olha, nós temos um problema aqui no Brasil, nos últimos 5 anos a gente trocou 5 vezes de agente, fomos roubados 5 vezes, não nos pagaram. Nossa. E eu ouvi dizer que vocês são sérios. Então eu queria trabalhar com vocês. Aí eu falei, olha, é uma honra que você tenha vindo aqui, mas não dá. Se eu assinar um contrato de representação com vocês, meus agentes no mundo inteiro vão sair correndo no dia seguinte, com medo da concorrência. Bom, e eu falando, não, e os caras insistindo. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vocês têm um problema operacional financeiro. Eu faço a operação e a parte financeira, protejo o dinheiro aqui de vocês, mas não vamos nos envolver com a parte comercial, não vamos associar a nossa marca a vocês. Vocês fazem a parte comercial. O cara fechado. Podemos já mandar um embarque de amanhã para vocês? Pode. O cara pegou o telefone, ligou para Miami, falou, consigna aqui para Itatrans e tal. Tá bom. Terminamos a reunião, saí da minha sala, fui falar com o meu sócio, meu cunhado, né? Falei, olha, fiz isso aqui e tal. Vamos ver, eu acho que vai durar 90 dias, até eles arrumarem alguém, porque não dá, né? Bom, durou 10 anos. E isso escalou bastante o negócio. Super. Pra você ter uma ideia, eu falei, eles não vão conseguir gerar negócio. Eles vão precisar ter um escritório aqui no Brasil. Eles vão arrumar alguém. Eu imaginei, né? Não tratei com desdém. De novo, tratei com muita honestidade, muita transparência. Eu adoraria. Mas algo transitório que você imaginava na estratégia. Exatamente. Né? Mas aí, os caras realmente tinham tido uma experiência muito ruim. E, não, os caras são sérios, vamos continuar com eles. E fizeram uma parte comercial muito legal. Eles ganharam uma concorrência da Ford. Na época, a Ford era junto com a Auto Latina. Eles saíram, a Ford estava sucateada. E tinha o projeto Fiesta. Olha só, projeto Fiesta. Na época, os caras embarcavam um Antonov de carga a cada 2 dias para nós. Era assim, a quantidade de carga que esses caras embarcavam era um negócio surreal. Eu não acreditava. Meu Deus, como é que eles ganharam essa concorrência sem estar no Brasil? De novo, credibilidade. Né? E a gente prestava um super bom serviço para os caras, os clientes gostavam. E continuamos a trabalhar junto por muito tempo. Até que eles foram vendidos para a UPS. Ficaram 10 anos conosco. E a gente sem fazer a parte comercial. Aí a nossa empresa começou a crescer, porque, sabe, esse volume ajudou bastante e a gente servia bem o mercado brasileiro. Difícil concorrer, porque você imagina, você ia como uma empresa nacional, você ia num importador, numa empresa grande e tal,
o cara vai contratar Itatrans ou vai contratar DHL? Né? Se ele contratar DHL e der um problema, pô, contratou um gigante. Se contratou Itatrans, que os caras lá fora não sabem quem é, o cara perde emprego. Sim. Então a nossa responsabilidade era enorme. Porque quando a gente ganhava uma concorrência e um contratante acreditava na gente, o emprego do cara estava em risco. Né? Mas a gente realmente conseguia prestar um bom trabalho, a gente conhecia bem o mercado brasileiro. Né? Parcerias e crescimento. Nós temos um novo chairman e o cara é um turnarounder. Ele veio para fazer o turnaround da companhia. E ele deu uma instrução para nós que em 90 dias, qualquer instituição que esteja, qualquer subsidiária deles que esteja perdendo dinheiro, fecha ou vende. Em 90 dias? Eu falei, pois é difícil, né? E olha, só tem uma solução. A gente comprar vocês e ficar representando vocês aqui no Brasil. Aí começamos a alinhavar e tal. O bom é que eles tinham pressa, né? E aí, Pressa. então, um bom Pressa. momento para fazer um bom negócio. Eles tinham boas referências da gente, de novo, a gente conseguiu ter essa fama de gente eficiente, bons pagadores e tudo mais. Resumindo a história, ele foi embora, nunca me esqueço, 1º de junho. No dia 15 de junho, ele me ligou. Ricardo, você consegue estar aqui em Paris no dia 30 de junho? Eu consigo. Então vem que o nosso chairman quer falar com você. Tá bom. Falei, bom, legal, porque a empresa era grande. Estrada de ferro francesa, 250 mil funcionários hoje, né? Então, meu olho cresceu. Falei, bom, peguei o avião e fui para lá. E naquela época não tinha assim laptop com PowerPoint, tinha já um início de PowerPoint, imprimia os papeizinhos coloridos lá com a apresentação, com a proposta e tudo mais. Eu tinha 40 anos na época. O chairman tinha 60 e picos. Achava ele um velho. Hoje eu acho um garoto, né? Na época achava ele um velho. Jovem. Aí comecei a conversar com ele. A conversa fluiu bem. De novo, com muita honestidade, muita transparência, tal, explicando quais seriam as dificuldades, o que a gente poderia fazer por eles, tal. E ele passando aqueles papeizinhos coloridos, eu nunca me esqueço. Aí tem uma hora ele fechou aquilo e falou assim, chega. Ele pôs o dedo em risco assim para mim e falou assim, você assinaria um contrato agora comigo de 3 anos sem cláusula de término? Aí eu olhei para ele e falei assim, assinaria já, e o senhor? Chamava ele de senhor. Ele falou, eu também. Tinha um outro cara na reunião, que era o diretor internacional. Falou assim, você vai para o Brasil, assina um contrato com eles, a gente começa 1º de agosto. Isso era 30 de junho. Eu nunca tinha feito uma aquisição de empresa, assim, de nem na minha vida. Falei, olhei para eles e falei assim, uau, legal. E cláusulas de não tinha nada assinado. preço, compras, pagamento? Nada. O cara chegou aqui no Brasil no dia 15 de julho, ficamos 3 dias trancados numa sala, fizemos um MOU de 3 páginas para depois fazer um contrato, porque eles estavam com pressa. Aí acertamos as bases tal, e a empresa era deficitária, então nem pagamos. Pagamos um valor simbólico, certo. Era mais para incorporar o pessoal, a carteira de clientes. A operação, tal, que também isso é super complicado, a eles tinham integração. clientes franceses muito importantes, eles não podiam deixar na mão. Né? Bom, 1º de agosto a estreia, né? MOU assinado, esse MOU nunca foi substituído. Quase que um fio de bigode. Nunca foi substituído. Tinha algumas coisas, tinha algumas cláusulas dizendo, não tem cláusula de término, 3 anos sem cláusula de término, como que era a remuneração, era assim, Básico. realmente aquilo que a gente acordou, a gente pôs no papel. Sem aquelas cláusulas estrombólicas que advogados colocam e tal, mas representava o acordo. Né? No dia 1º de agosto começamos. Eles tinham 50 funcionários no Brasil. Apareceu um para trabalhar. Sério? E o sistema deles zerado, não tinha nada no computador. As cargas começaram a chegar, a gente não tinha os contatos dos clientes, quais eram as condições. Se viram nos 30, a gente virou noite para atender. Uma bagunça, os clientes gritando e tal. Mas por quê? Boicotaram? Era um vespeiro aquilo lá. A empresa dos caras era um vespeiro. Mas a empresa era muito boa lá fora. Que aqui estava muito ruim mesmo, né? Enfim, em 30 dias a gente pôs ordem na casa. Não perdemos nenhum cliente. O francês olhou para nós e falou, Deus no céu, eles na terra. Pô, o que os caras fizeram lá no Brasil? Não perdemos nenhum cliente e tal. E começamos a agregar tal. Olha, o relacionamento super legal, o chairman super feliz e tal.
gestão e crescimento empresarial. Se você tiver a pessoa certa, no lugar certo, devidamente incentivada, você quase não precisa gerenciar essa pessoa. E eu acredito piamente nisso. A gente tinha escritórios no Brasil, com gente que a gente treinou, que a gente confiava, que estava no lugar certo, com o incentivo certo. E a gente gerenciava muito pouco esse pessoal. E as coisas fluíam e a gente crescia. E eles traziam um negócio. Então, isso é um negócio que é totalmente diferente da minha vida atual, que todo mundo quer fazer o microgerenciamento de todo mundo, reuniões intermináveis que ninguém decide nada. A gente sempre delegou muito. As decisões eram rápidas. Outra coisa que eu sempre fiz, trabalhei sempre de porta aberta. Reuniões com 10, 15 pessoas eram raras no nosso escritório. Raras. A gente sempre... Tá com um problema? Vem cá. O cara entra, senta, precisa de alguém mais para decidir, liga para a pessoa, chama a pessoa, decidiu, pum, faz. Rápido. Agilidade. Tomou a decisão errada? Aprendemos. Mas toma a decisão. Não embroma, não estica. Decisão, a gente está aqui para tomar a decisão. Se ela foi errada, nós vamos aprender com a decisão errada. E se ela foi certa, a gente tomou a decisão rápida, certa, e vamos colher os frutos disso aí. Então, eu acho que a gente tinha um time muito bom. Quando nós vendemos a empresa, nós tínhamos pessoas com mais de 30 anos trabalhando conosco. Mais da metade da empresa, mais de 15 anos. Assim, não é fácil você encontrar um negócio desse numa empresa local, porque você imagina que o glamour de trabalhar numa multinacional é muito maior do que numa empresa local. Mas essa combinação de trabalho árduo, a gente sempre trabalhou dando exemplo. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Sabe, se o feriado tinha uma ponte, eu vinha na sexta-feira trabalhar. Porque a gente precisava estar aqui, porque a alfândega funciona, porque os embarques chegam. Eu estava lá na sexta-feira. Né? Então eu não estava exigindo que o meu funcionário viesse na sexta-feira e eu ia para a praia. Não, eu estava junto lá com os caras. Então isso nos ajudou muito. Né? E as coisas... Nós continuamos com esses franceses, os alemães não muito contentes. Quando começou a chegar perto do final do terceiro ano, o francês me liga lá, o chairman. Ricardo, dá para você vir aqui para Paris? Eu falei, dá. Então vem cá, precisamos conversar, o contrato está terminando, tal, não sei o quê. Eu falei, carambola, lá vem, né? O que eu vou fazer? Fui para a França, sentei na frente dele, entra o alemão. Né? Aí ele me apresentou para o alemão, mal sabia ele que eu já tinha tido aquele jantar não muito amistoso com o cara, né? Aí começamos a conversar e tal, aí ele falou, bom, olhou para o alemão e falou assim, a gente trabalha com a Etatrans no Brasil, nós gostamos muito deles, gente séria, competente, queremos continuar a trabalhar com eles. E a gente tem um contrato com vocês que é conflitante, porque vocês têm no Brasil também. Nós precisamos achar uma solução. Eu falei, meu Deus do céu, o que vem, né? Aí o alemão vira para mim e fala assim, olha, Ricardo, esses 2 anos e meio aí a gente tem ouvido falar muito bem de vocês. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa juntos lá no Brasil. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí o francês olhou para mim, a bola agora está com você. Eu falei, ferrou, e agora? Bom, aí terminamos a reunião, saiu eu o alemão da sala, Matias, nunca me esqueço. Aí o Matias virou para mim e falou assim, eu vou para o Brasil semana que vem. Eu falei, por semana que vem não estou de férias, vem daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias ele veio para o Brasil, a gente sentou e esboçamos uma joint venture. Sinceramente, eu não tinha nem muito conhecimento jurídico de como fazer uma joint venture, mas de novo, no fio do bigode, combinamos como funcionaria, como seria a remuneração de cada parte. Para nós era uma boa, porque a gente conseguiria colocar na nossa identidade algo mais internacional e multinacional que a gente não tinha, então a gente teria acesso a contas maiores, né? E os caras não ganhavam dinheiro aqui no Brasil, tinham a chance de ter, né, uma operação eficiente aqui. Chegamos a um acordo, fizemos a joint venture, aí nessa teve contrato, não foi um MOU, foi um contrato com advogado. E aí nessas vocês ficaram com a operação, com a parte operacional do negócio? Nós ficamos com tudo no Brasil e pagávamos uma remuneração para eles lá fora e passamos a agenciá-los nos países que eles estavam com escritório. Né? E foi um super sucesso.
Esse alemão virou meu best friend, trabalhamos juntos anos, conquistamos diversas contas alemãs importantes e tal. E aí, a vida fluindo, empresa crescendo, meus filhos crescendo, eu tinha muito medo da sucessão na empresa, falei, se me acontece alguma coisa, esse não é um negócio fácil, porque é um negócio de alto giro de dinheiro e baixíssima margem. As margens são muito baixas. Então, é assim, administração de caixa, risco cambial enorme no Brasil, imagina, inflação, câmbio flutuando, chacoalhando, tudo quanto é jeito, você recebia, ainda hoje, né, recebe em reais, tem que fechar o câmbio para pagar os fretes, enfim, em uma semana, se você bobear, você pode perder mais do que a margem do embarque que você fez. Então, eu tinha muito receio de acontecer alguma coisa e meus filhos terem que herdar uma empresa que eles não tinham a menor ideia do que era. Então, minha filha veio trabalhar comigo, um filho veio trabalhar comigo, o outro quis seguir como advogado, e comecei a treiná-los, né? Negócio e tal. Mandei o meu filho que estava comigo, foi trabalhar, morou em Hong Kong 1 ano para aprender com os chineses, né? Naquela época a gente já admirava muito os chineses como uma cultura diferente, trabalhadores, eficientes numa maneira diferente, né? A palavra compliance para eles significa dá ou não dá, não é? Ainda mais naquela época, né? Então era um bicho diferente, né? Então foi interessante entender um pouco a cultura deles, né? E o nosso negócio me cativou, porque se acorda falando com a Europa, por causa do fuso. Na hora do almoço está falando com os Estados Unidos, à noite está falando com a China. Então, sabe, as diferentes culturas, um aprendizado muito grande, aprendi muito com esses parceiros, muito. Então, se você me perguntar assim, qual o livro que te marcou? Não tem um livro que me marcou, mas eu tive a chance de ter contato com pessoas de diferentes culturas, entender como eles funcionam. E isso foi um aprendizado gigantesco. Em 2000 eu entrei para o IPO, que foi transformacional na minha vida. Imagina, a gente tocando uma empresa local, com pouco acesso sempre gostei de estudar, sempre tentei me manter atualizado, mas o IPO me propiciou uma imersão de aprendizado, de contato com mentes brilhantes, com histórias de sucesso, e até histórias de insucesso também, que você acaba aprendendo, né? O seminário de presidentes, eu participei desde o primeiro, são 21 ou 22 anos, participei de todas as edições. Então, para mim é um momento de reciclagem fantástico. Organizei esse evento 2 anos, né? O IPO me encantou, eu trabalhei muito para o IPO, fui chairman, membership, education, organizei family seminars, enfim, fiz de tudo um pouco, porque toda vez que eu me dedicava para o IPO me dava muito mais em troca. Né? Em aprendizado, em informação, enfim. Então, realmente, o meu fórum foi assim espetacular na minha vida pessoal. Eu acho que me tornei uma pessoa melhor, não sei se boa, mas melhor, né? Como profissional, meus filhos participam, então minha mulher bastante também. Então, teve uma presença, teve um papel muito importante na minha vida. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.